Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Essa sociedade não quer olhar para o envelhecimento. Olhar para o envelhecimento é olhar para nós mesmos e é como se fosse a morte. A gente não quer, e na verdade o envelhecimento é o nosso caminho para a finitude, né? Então a gente não quer olhar para isso. Então a gente tem esse mito, essa cultura, e isso faz com que ninguém converse sobre isso, se vira um tabu. E quando você se depara com uma pessoa idosa dentro da sua casa, você não foi preparado, você não teve conversa sobre isso, sobre o respeito, a autonomia dessa pessoa idosa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora aí que você vai estar ouvindo a gente. O importante é que agora é hora de pode envelhecer. Eu sou Carmen Souza, estou aqui com a Cibele Negromonte e a gente recebe a Ângela Santos. Ela que é delegada-chefe da DECRIM, uma delegacia que tem entre as atribuições aí a proteção da pessoa idosa. Muito bem-vinda, Ângela. Ângela. Muito obrigada, boa tarde, boa noite também, bom dia, né, para depender do horário que vão nos ver. É um prazer enorme estar aqui, um tema tão interessante, um nome lindo, né, Pode Envelhecer, que a gente possa envelhecer e falar sobre isso. Com dignidade, né? Com dignidade, com certeza. E dignidade passa por proteção, por segurança também, né? Acho que essa nossa conversa é ainda mais interessante, é óbvio que falar de segurança do idoso, combate à violência é importante em todos os momentos, mas eu acho que nesse momento, sobretudo aí que a gente está, infelizmente, mais um golpe aí, mais uma crise aí no INSS e os idosos mais vulneráveis com relação a golpistas que estão de olho, né? Inclusive todo nesse processo de devolução dos empréstimos, eu acho que esse debate, falando aí principalmente sobre outras violências, mas e golpes também é muito interessante. E há um senso comum de que os idosos são as principais vítimas aí dos golpes virtuais e financeiros. É isso que você observa realmente na delegacia? Então, é um ponto bem interessante, né, para se discutir, porque a gente, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, na sociedade ocidental, talvez, a gente tem essa ideia numa binariedade. Ou a pessoa idosa, ela está num lugar de invisibilidade, ou ela está num lugar de muito bibelô, digamos assim, né? Então, como se ela não tivesse condição de ter autonomia. E o que, na verdade, a gente percebe ali na delegacia, tem, sim, muitos golpes praticados contra as pessoas idosas, mas também tem muitos golpes praticados contra todas as pessoas da sociedade. Inclusive, a gente observa um número enorme de estelionato também com o restante da população. Todos nós estamos suscetíveis a serem vítimas de golpes, né? Então, o tempo todo na tecnologia, nós que trabalhamos com isso, se a gente não ficar atento, a gente clica num link ali que não pode e pode cair num golpe. Então, assim, claro que a gente vai olhar muitas pessoas idosas que estão sim numa situação de vulnerabilidade, que talvez ficaram mais sem contato com a tecnologia, ou mesmo por uma sociedade que não liga, não cuida, não inclui as pessoas idosas, elas não têm acesso mesmo à educação digital, né? Então, são vários pontos assim para a gente discutir com relação a isso, mas eu não considero que as pessoas idosas estão mais suscetíveis para serem vítimas de golpes. O que pode acontecer é dessa vítima não ser incluída, não ser ouvida, não ser trazida para o meio social ou para o meio da família, para essa discussão. E aí sim, qualquer pessoa nessa circunstância, ela pode sim estar numa situação de vulnerabilidade e ser vítima de golpe. E até porque as quadrilhas são super sofisticadas, né? Elas ficam se sofisticando, uso de inteligência artificial, enfim, tem aí um pessoal especializado nisso, né? Que você coloca às vezes a culpa na vítima, mas na verdade essas quadrilhas sabem muito bem o que estão fazendo e se qualificam para isso, inclusive. Um ponto importante, né, para qualquer tipo de crime, eu acho que nunca a culpa é da vítima, né? Ela pode estar despercebida por algum motivo, mas não que a culpa seja dela, porque isso faz inclusive com que elas se sintam envergonhadas, não procure a polícia. Então, assim, sempre a culpa é de quem pratica um crime, tanto é que é um crime. Então, é bom a gente deixar
deixar isso aqui bem nítido para que as pessoas não se sintam envergonhadas ao serem vítimas de crimes. Qualquer um de nós pode ser vítima de um crime de estelionato, porque, como você disse, os autores estão se reinventando muito, eles estão sempre um passo ali à frente, e a partir de um golpe, até que a polícia vai trabalhar, vai investigar, e a gente precisa ter isso em mente para que a vítima não se sinta constrangida e que procure sempre, denuncie sempre, caso seja vítima. Você falou num ponto aí bem interessante, que é essa coisa da vergonha. Isso. Né? Até porque, e principalmente da pessoa idosa, porque ela vem pro capacitismo aí. sim. Eu não tenho capacidade de lidar com as mídias, né? com a informática e tal, e que não é verdade. A gente já viu isso, que não são só elas. Sim. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E você está incentivando aí as pessoas a procurarem a polícia para denunciarem e tentarem chegar até o criminoso e tal. Quais as dicas que você dá hoje para uma pessoa primeiro, para evitar cair nesses golpes, e segundo, caso caia, o que tem que ser feito? Tá, primeiro é estar sempre atento, a gente tem muitos golpes, por exemplo, com bancos, né? Que entram em contato, supostamente entraria em contato com a vítima, dizendo que teve uma compra que não foi aprovada, que tentaram clonar o cartão. O banco, em regra, principalmente em razão de tantos golpes, não tem entrado em contato diretamente por telefone com as vítimas. Então, se recebeu essa ligação, desliga, liga no seu banco, procura o telefone do seu banco, faça contato com o seu banco, com o gerente, procura uma outra pessoa para conversar, porque às vezes só de você conversar com outra pessoa que não está envolvida ali, e é uma lábia, né? A palavra entre aspas aqui, que eles colocam, né? Uma forma de ludibriar tão grande, eles têm toda uma retórica ali, né, para que a pessoa caia, para enganar, para nos enganar, para nos seduzir. Então, pare um pouquinho, chama uma pessoa, fala o que está acontecendo, pelo menos já conversa com essa pessoa, que seja ali um filho, que seja a esposa, ou esposo, um neto. Você já vai sair ali, de uma certa forma, das garras ali dessa sedução desse criminoso, porque o estelionatário, ele é muito sedutor. Então, não clicar em links também, apareceu, clique aqui no link para verificar uma compra. Não clicar nesse link, porque vai te jogar, geralmente, para um link falso, muito semelhante com sites que você conhece, às vezes o seu banco, não digitar senha, não fornecer senha. Os mesmos cuidados que a gente tem no mundo físico, a gente também precisa ter no mundo virtual, né? Não fornecer senha, não clicar em links duvidosos. Então, são as dicas básicas, assim, isso já vai ajudar muito. Só o fato de você parar um pouquinho quando está conversando com alguém, dizendo que é do banco, que é de algum lugar, para clicar e perguntar para alguém, falar, não, só um minutinho, vou conversar. Você já sai ali daquela sedução e pode evitar de cair num golpe. E essa dica acho que vale também para situações em que a emoção aí fica Sim. muito mais exacerbada, né? Não sei se ainda são tão comuns, mas aquelas ligações de madrugada, sequestrei seu filho, Mãe, sequestrei né? alguém da sua família, mãe, socorro, me ajude. Essa pausa também pode Sim. fazer a diferença. Aí. E eu já atendi uma ligação dessa, na época eu estava com o meu companheiro, e fala se você é tão ligado, né, que essa coisa emocional do mãe, de uma forma assim, choro o ali, choro, o grito, né? que já te remonta ali a coisas, né, do seu filho, que você está querendo dar pressão socorro, e aí precisa da terceira pessoa falar, epa, é golpe, que eu poderia cair também, sabe aquela coisa ali da emoção, que é o que você trouxe aqui, né? Então, quando a gente dá uma pausa, chama alguém, conversa com alguém, não tomar essa decisão ali precipitada, clicar em nada, já é uma boa dica inicial. E você tem percebido aumento de casos, principalmente dos golpes online? Tem muitos. Cada dia se reinventa, né? Mas eles, de uma certa forma, eles são muito parecidos nesse sentido de você induzindo a vítima, você caiu, você foi vítima, seu cartão foi clonado, foi feita uma compra indevida, uma compra alta. Então, geralmente, as pessoas ficam muito assustadas. Nossa, compraram com o meu cartão, eu preciso resolver agora, é do banco. Então, assim, cada dia eles vão se reinventando, mas os golpes são muito, muito parecidos, né? São esses golpes
golpes muito ligadas. Hoje, você citou que o golpe, né? Esses aí envolvendo associações para pessoas aposentadas. Então, muitas vezes é consultar ali o seu extrato bancário para ver o que está sendo cobrado por mês, todo o seu contra-cheque, ver o que está cobrado lá, verificar que taxa é essa. Então, às vezes, tem muitos anos que é uma taxa pequena que está sendo cobrada, mas ao longo dos anos é um dinheiro que foi o que aconteceu com vultoso, né? Que Então, verificar essas situações é importante. Ângela, agora, infelizmente, ainda tem uma sensação de que a internet é terra de ninguém, que as pessoas podem fazer o que quiser e que também denunciar não adianta, né? O brasileiro tem muito ainda um pouco essa sensação, não vou à delegacia porque não vai dar em nada, né? Isso se acontece no caso dos golpes financeiros e virtuais, sobretudo idosos, assim, uma sensação de que deixa para lá, perdi mesmo. Eu imagino que em grandes volumes de dinheiro isso não aconteça, mas em menores sim, e de não recorrer às autoridades? Sim, é essa sensação, né? Não vou denunciar, não vai dar em nada, vou passar pelo constrangimento. Primeiro que, independente se vai chegar ou não na autoria, o fato da pessoa registrar a ocorrência, ela vai estar indicando-lhe os dados da estatística, né? Que a imprensa trabalha, a imprensa, o Estado, quando vocês divulgam, está aumentando, está diminuindo, é com base nos dados estatísticos. E como é que a gente faz esses dados? Como é que a gente analisa esses dados? Com base na ocorrência policial que foi registrada. Então, é feito todo um levantamento. Se não registra, são as cifras ocultas. Então, fica aquele crime acontecendo, a gente não sabe onde está acontecendo, de que forma está acontecendo, qual é o golpe novo que está sendo aplicado, né, se as pessoas não denunciassem. Então, você fica sem saber, você que eu digo o Estado, né? Então, o Estado precisa que as pessoas denunciem, para que se crie dados, gere estatística, para que políticas públicas sejam feitas para combater esse tipo de crime. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, sim, a polícia chega no lugar, o crime virtual, assim como o crime físico, ele deixa um rastro. E a polícia segue, o papel da polícia é seguir o rastro do crime. E a gente consegue chegar, independente se é físico ou se é virtual. Pode ser mais demorado? Pode, porque às vezes envolve organizações criminosas, como a gente vê grandes operações, que quando prende, são várias pessoas no Brasil todo, em vários lugares. Então, se desarticula uma grande organização criminosa, por exemplo. E se essa organização criminosa tiver bens, for apreendido, for trazido para o processo judicial, no juiz depois pode fazer o rateio disso para ressarcir as vítimas também. Então, é importante sempre que denuncie. Aqui no DF nós temos a DECRIM, que é uma delegacia, dentre outras atribuições, como você disse, que a gente trabalha na perspectiva interseccional, com raça, religião, LGBT, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Então, nós temos uma delegacia capacitada para acolher as pessoas, porque muitas vezes a pessoa idosa chega muito fragilizada, com vergonha. Estou falando da pessoa idosa, que é o tema que nós estamos tratando, mas outras pessoas também, vítimas de racismo, vítimas de homotransfobia, chegam muito fragilizadas ali. Então, nós temos uma delegacia capacitada para atender. Nós temos aqui em Brasília, foi o primeiro protocolo no Brasil de atendimento à população idosa, que nós temos todo um formulário, um passo a passo para atender essa vítima, para que ela se sinta confortável e confiante no trabalho da polícia. Então, assim, procure a DECRIM para fazer o registro da ocorrência, ou qualquer delegacia do DF tem uma seção chamada Seção de Polícia Comunitária, que trabalha com todos os crimes envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade. E tem também o Disque Denúncia, que o nome da pessoa denunciante é anônimo, tem a delegacia eletrônica, ou seja, são vários canais para denúncia, não dá para falar, não fiz porque está muito difícil. E elas estão fazendo, só seguindo essa coisa de procurar, porque os últimos levantamentos, e aí eu digo nacionais, têm mostrado um aumento de denúncias, né, com relação à violência de todas as formas praticadas contra os idosos. Aqui no DF, o que tem acontecido? Esse aumento, primeiro, a pandemia ela explodiu justamente por causa desse mundo virtual que se apareceu. Foi necessário, né, nós acessarmos esse mundo que até então era
poderia ficar mais desconhecido ali para alguns, mas de repente se tornou necessário para todo mundo. Então, explodiu mesmo na pandemia. Só que a partir de então, eu acredito que foi... Nós já temos um tempo que a gente vem todo mundo nessa temática, né? A imprensa, a polícia, isso que a gente está fazendo aqui agora, informação, vários grupos de pessoas idosas que se reúnem, que conversam, que levam profissionais qualificados para conversar com as pessoas idosas também. Isso faz com que as pessoas se conscientizem. Quando você fala, você pode ir que você vai ser acolhida, não precisa ter vergonha. Então, isso empodera essa vítima, essa pessoa idosa, e ela... Não, eu quero ir mesmo. Então, isso faz com que aumente o número também de registro de ocorrência. Então, não esses crimes que precisam de você estimular para a denúncia, eu acredito que o aumento do registro não está associado ao aumento de casos, necessariamente. Pode ser que aumentou? Pode, mas também pode estar ligado a pessoas mais conscientes, mais bem informadas e procurando as delegacias para registrar. E também a polícia oferecendo um trabalho mais humanizado, que a pessoa se sinta confortável para Uma coisa registrar. Que a gente estava falando, que até antes, né, da gente entrar aqui, que essa delegacia tem essa interseccionalidade, né? Isso. De vários, né, tem questão de raça, de gênero, né? Por que a importância dessa interseccionalidade? Então, quando eu assumi a delegacia, que tem 6 anos, eu também tinha essa visão. Falei, muitas temáticas, né, para uma delegacia só. E à medida que a gente vai aprofundando nas temáticas dos direitos humanos, a gente vê a necessidade da interseccionalidade. Por quê? Uma pessoa idosa, se eu capacito um profissional para atender só a pessoa idosa, e esse profissional que está atendendo a pessoa idosa não tem letramento racial, não tem letramento LGBT, não tem letramento da diversidade religiosa, letramento da pessoa com deficiência, ele vai atender essa pessoa idosa de forma isolada, só com aquela questão dela ligada à idade. A partir do momento que o único policial, ele tem todos esses letramentos, que é o que acontece na DECRIM, o único policial, ele sabe dessas temáticas todas. Então, ele vai atender uma vítima idosa que seja negra. Essa mesma vítima idosa negra, ela pode ser lésbica, ela pode ter uma deficiência, e isso muitas vezes juntas. É muito triste, porque a pessoa vai estar muito mais vulnerável, em situação de vulnerabilidade. Não necessariamente que ela esteja vulnerável, mas ela vai estar muito mais suscetível a sofrer violências, a ter menos acesso a direito. Então, quando se tem essa perspectiva de investigação interseccional, você atende muito melhor essa vítima que chega, independente se é só a idade. Então, todas os outros recortes, as outras opressões, caso ela venha a sofrer. A gente falou muito aqui, né, que você até falou que não necessariamente as pessoas idosas são as que mais sofrem golpes virtuais, que foi o que a gente estava falando mais, foi a questão de golpes virtuais. Qual hoje é a principal violência que se tem contra o idoso? A principal violência que nós temos aqui no DF são maus-tratos. Esses maus-tratos de forma generalizada, não necessariamente o crime de maus-tratos, mas aquele maus-tratos que começa com a violência psicológica, que, no meu entender, é uma das violências mais graves, porque a violência psicológica, ela abre portas para outras violências, porque a violência psicológica, ela abala toda a autoestima de qualquer pessoa, principalmente da pessoa idosa. Então, como nós estávamos falando aqui anteriormente, nós temos uma sociedade que ela não incentiva o envelhecimento, né? Pelo contrário, é a sociedade dos corpos bonitos, feitos em academias e clínicas. Então, com esses padrões de belezas, que não é permitido a pessoa, principalmente as mulheres, né? Envelhecer, né? Principalmente as mulheres. Então, essa sociedade não quer olhar para o envelhecimento. Olhar para o envelhecimento é olhar para nós mesmos, e é como se fosse a morte. A gente não quer, e na verdade o envelhecimento é o nosso caminho para a finitude, né? Então a gente não quer olhar para isso. Então a gente tem esse mito, essa cultura, e isso faz com que ninguém converse sobre isso, se vira um tabu, e quando você se depara com uma pessoa idosa dentro da sua casa, você não foi preparado, você não teve conversa sobre isso, sobre o respeito, a autonomia dessa pessoa idosa. Então, a partir do momento que essa situação aconteceu, tem um envelhecimento, e às vezes um envelhecimento que precisa de cuidados, né? É uma demência, por exemplo. Ninguém está preparado, e aí começam as
pequenas violências. Primeiro vem a exclusão. Essa pessoa idosa, ela é tirada ali daquele convívio social. Ela vai para um cantinho, como se ela não fosse dar trabalho. Daqui a pouco ela já está mais excluída ainda. Isso ela vai ficando cada vez mais adoecida, mais depressiva, não no sentido da doença em si, né? Mais encolhida ali naquele lugar. E claro que ela vai estar afastada de uma inclusão digital também. Daí os golpes, né? Claro. E maus tratos. A partir do momento que ela não tem autonomia do seu próprio corpo, autonomia do seu dinheiro, então outras violências se instalam. A partir do momento que eu não digo o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha casa, começam as violências. E aqui no DF a gente tem um mapa da violência. O maior índice de violência praticado no âmbito doméstico contra as pessoas idosas é praticado por filhos, depois vem por netos. E aí, cônjuge, só depois cuidador. Então, a gente tem uma ideia fantasiosa que são os cuidadores ou são as ILPIs que maltratam as pessoas idosas. E não são. E aí, acho que entra uma outra questão que é o seguinte, como é que o idoso denuncia, né? Porque ele vai... O próprio cuidador, o próprio seu filho, né? Cuidador Cuidador vai denunciar um familiar, um irmão, né? Um primo. E aí, nesse ponto, a gente entra com a denúncia anônima. Que a denúncia anônima, ela tem salvado vidas. Aqui no DF, nós temos 197, mas nacionalmente, porque o podcast tem, né? Abrangência nacional. Nacionalmente, você pode denunciar pelo Disque 100. O Disque 100 chega em todos os lugares. Então, você faz um Disque 100 e essa denúncia vai ser encaminhada, que seja para Goiás, para o Rio, para Santa Catarina, para onde for, e naquele local vai ser investigado aquele crime. E nós não é clichê, nós já salvamos vidas, várias vidas de denúncias, né, anônimas que chegaram para nós, vítimas em cárcere privado, vítima em situação deplorável, de abandono, de negligência, de maus tratos mesmo, vítima com um filho que apropria do cartão ali, do dinheiro, e não repassa para a pessoa idosa, para suas necessidades básicas, né, de sobrevivência. Então, a denúncia anônima, nesse caso que você trouxe, ela é extremamente importante, porque aí vai ser um filho que não quer envolver naquela briga, naquele conflito, um vizinho que percebeu ali essa situação e denuncia, a polícia vai lá, você não vai envolver ninguém ali da família, porque é difícil mesmo você envolver numa situação de família, porque é sua mãe ou seu pai, mas é o seu irmão que está praticando. Então, é um conflito familiar que muitas vezes depende de uma mediação, inclusive, mas a denúncia anônima, ela é muito importante nessas situações. Você falou muito daí da questão dos maus tratos psicológicos, que às vezes é até mais cruel, né? Muitas vezes. Porque tira autonomia, né? A pessoa vai ficar se recolhendo. Mas talvez sejam mais difíceis de serem perceptíveis e classificados como crime, né? E comprovado. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode falar sobre violência psicológica? Então, existem indícios, sinais. Então, a violência psicológica agora é crime, né? Porque até pouco tempo não era considerada crime. Ela entrava como outros crimes, como a ameaça, a injúria, mas a violência psicológica em si não era. E como que a gente investiga um crime de violência psicológica? Primeiro, eu queria falar sobre a DECRIM, como é que ela trabalha, né? Os pilares da DECRIM, que são a escuta ativa, eu realmente escutar essa vítima que chegou com todo o tempo necessário. Muitas vezes ela chega lá e entra em catarse, não vou denunciar meu filho, sabe? Não vou fazer isso, e entra em choque. Então, você precisa ter um preparo para ouvir essa vítima, que a gente chama da escuta ativa, e o não julgamento. Não cabe o policial ele dizer, mas também a senhora passa a mão na cabeça desse filho. A senhora precisa muito, não tem autonomia. Não cabe a nós fazermos o julgamento, cabe a gente trazer essa vítima para o nosso lado, né? Para que ela sinta confiança. Então, com essa escuta ativa,
E com esse não julgamento, isso é o acolhimento. Não necessariamente é um abraço. É oferecer uma água, é um café. Então, tem todo esse atendimento humanizado, né? Que a gente chama de acolhimento. E também essa perspectiva interseccional que eu falei, que faz parte desses nossos pilares. Porque quando o policial ele tem essa capacidade de entender que a vítima idosa que está ali, que ela também tem uma deficiência, que ela é uma mulher negra, por exemplo, então já são 4 opressões. O fato de ser mulher, o fato de ser uma pessoa negra, o fato de ser uma idosa e ter deficiência. Então, ele já consegue entender o quanto é mais pesado para essa pessoa fazer essa denúncia. Tantas outras opressões que ela traz, não só por ser idosa, mas por todas as outras opressões. Então, isso faz com que ela se sinta confiante, mais confortável, né? Confiante e confortável, né? Naquela presença. E aí, a gente usa as técnicas que a gente precisa para que ela nos relaxe. Porque a gente faz as perguntas direcionadas para a gente encaminhar se é ou não violência psicológica. Agora, passado esse momento aí, e aí como você trouxe bastante, super importante da escutativa, do acolhimento, feita a denúncia, né? Você pode ter aí a pessoa que cuida de você que vai ser presa, vai embora, enfim, quais são os outros suportes aí que o idoso tem direito ou que ele pode receber? Porque feita a denúncia pode ser que, inclusive, né, ali ele entre numa situação que pode piorar, né? Enfim, na percepção dele, talvez, né? Mora uma idosa e o filho é preso, ela vai ficar sozinha. Como é que, depois ali desse acolhimento, dessa denúncia, são previstos suportes para esse idoso? Sim. Primeiro que a nossa investigação, ela é uma investigação que a gente nominou de investigação protetiva. Porque o nosso foco é na vítima e não no autor. Sim. A gente pode prender e quer prender e vai prender o autor, mas o nosso foco é nessa vítima para que ela não se sinta revitimizada e para que ela também não só não se sentir revitimizada, mas sentir confiança ali no trabalho da polícia e do judiciário, do Ministério Público, de todos os órgãos ali que depois a gente forma uma grande rede. Não tem como trabalhar no combate à violência contra a pessoa idosa sem ter uma rede de proteção, assim como a violência contra a mulher. Se você tira esse agressor, precisa entrar um Estado forte para dar um suporte, para dar todo o apoio que essa vítima necessita. Mas, em se tratando de violência contra a pessoa idosa, diferentemente da violência contra a mulher, no caso conjugal, que o Estado acaba incentivando essa mulher, empoderando essa mulher para que ela rompa o laço de uma certa forma com esse agressor e para que ela siga a vida dela, né? E isso pode acontecer muito tranquilamente, embora seja difícil, porque a gente tem um ciclo da violência. No caso das pessoas idosas, cujos crimes são praticados ali por familiares, é muito mais difícil, porque tem ex-marido, mas não tem ex-filho. Não tem ex-neto, né? Então, a polícia entra também muito nesse lugar, embora a gente não faça a mediação naquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente chega no local, não é só o crime que está acontecendo. Às vezes, é uma questão assistencial, é um filho que está sem emprego, às vezes, o próprio filho que cuida tem uma deficiência, tem um transtorno mental. Então, aí precisa entrar o Estado. Então, todas as redes vão atuar conjuntamente. E aqui no DF, a gente tem conseguido fazer isso. Agora, se for realmente o caso de uma medida protetiva, ter que essa vítima não tem para onde ir, se você prender o autor, para onde ela vai? Então, vai ter que ser assistida no ILPI, tem que ser encaminhada, né? Aí já entra a secretaria, as sedes, né? De longa permanência, isso, né? Desculpa, né? Falei. São as instituições de longa permanência. Então, vai ser em último caso, a gente tenta de todas as formas, ou deslocar essa pessoa idosa que está com esse filho agressor, chamar os filhos, não tem alguém que ela possa morar, que essa pessoa possa ir morar. Então, geralmente a gente tenta fazer. É um trabalho que não é só um trabalho policial frio, ele envolve toda uma rede de proteção e apoio à pessoa idosa. A gente tem visto muita violência contra a mulher, né? A gente tem batido muito nisso, feminicídios, violência contra a mulher. No caso das pessoas idosas, as mulheres também são maiores vítimas do que os homens, ou não há esse tipo de diferença? Eu não tenho a porcentagem agora exata para te relatar, mas elas são mais, em maioria, o número de vítimas. E isso está muito explicado
na mesma relação mesmo das mulheres, né? Das mulheres sem ser idosas, num caso de violência dentro de um relacionamento amoroso. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, é ensinado ali para esse homem, para a criança, para o menino que, você vai crescer, você vai ser o homenzinho da casa. Cuida da mamãe quando o papai não está. Então, tem essas expressões. E isso internaliza nesse menino que vai se tornar um homem, que vai se tornar um filho, que às vezes um cuidador, e ele se sente no direito de decidir sobre o que essa pessoa idosa vai fazer, vai comer, onde vai morar, o que tem que fazer. Então já é uma violência. E essa violência é interessante, Cibele, porque às vezes a gente comete essas violências psicológicas sem perceber, né? Os meus pais são comerciantes e minha mãe está com 70 anos, ela fez agora. Então ela é muito ativa, meu pai, os dois são comerciantes, meu pai está com 78. Mas a minha mãe gosta de fazer todo o serviço de banco e tudo, e eu ficava muito preocupada. Ai, mãe, não vai e tal. Então, assim, eu entro num lugar que é onde ela gosta, ela é lúcida, ela tem uma habilidade que eu não tenho. É uma habilidade que eu não tenho, e eu fico não estimulando ela para que faça, né? Desestimulando até mesmo. E isso é uma forma de violência, porque ela tem autonomia. Então, a gente entende que a pessoa idosa, isso está na nossa cultura, que a pessoa idosa não é capaz, então não pode mais ir ao banco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente tem que perguntar para a pessoa o que ela quer, né? Então, explica muito, principalmente com relação às mulheres idosas serem vítimas de mais crimes, de violências, mais do que os próprios idosos homens. Acho que passa por um processo que você disse um pouco no começo da nossa conversa aqui, que é de uma educação da sociedade para essa convivência com o idoso e para a proteção do idoso. Eu tenho uma sensação de que a gente fala muito mais do ECA, por exemplo, do que do Estatuto do Idoso, né? Não há uma educação, não há um debate sobre um estatuto que já existe há muito tempo e que prevê aí uma série de questões de proteção, enfim, do idoso. E a gente não fala disso, né? E principalmente nas escolas, né? Porque muitas crianças são, inclusive, criadas por avós. Então, precisava ser... Isso teria que ser ensinado, falado mais sobre isso, né? Nós temos um projeto na DECRIM que chama DECRIM Vai às Escolas. Embora a gente precise de mais profissionais, que acaba sendo só eu, porque eu acabo não conseguindo tanto. Mas eu tenho acompanhado várias escolas, principalmente escola antirracista, que trabalham com questões de gênero. E lá, como a DECRIM é esse lado interseccional, a gente trata de tudo em uma palestra só. Então, na mesma palestra que eu vou falar sobre racismo, eu falo sobre homotransfobia, eu falo sobre diversidade religiosa, sobre capacitismo, sobre etarismo. Então, é muito importante você fazer esse trabalho nas escolas, né? Para que essas novas gerações possam aprender a conviver essa convivência intergeracional, que é muito importante, porque tem a experiência da pessoa mais idosa, nem todas as pessoas... Isso também é um mito, né? De que todos os idosos são sábios e honestos. Não, os canalhas também envelhecem, né? As pessoas ruins também envelhecem. A gente precisa ter isso em mente, porque isso é um mito que se cria. Mas, em regra, as pessoas que viveram mais, a gente vai amadurecendo e vai tendo mais experiência mesmo. E fazer essa troca com essa novidade. Por exemplo, um neto que às vezes mora com uma pessoa, com o avô ou com a avó, isso pode, se tiver uma cultura dessa convivência intergeracional, o quanto isso é rico para as duas gerações, né? Para acontecer essa intergeneralidade mesmo, né? Intergeracional. Então, a gente precisa dessa educação, falar sempre sobre isso, e não só nesse lugar do crime, da pessoa, mas dessa autonomia da pessoa idosa. Então, nós temos o conselho também da pessoa idosa aqui no DF, nós temos vários institutos que trabalham nesse sentido, temos a Central Judicial do Idoso, com muitas palestras, com muito... A UNB tem um projeto chamado Unicer, né? Já fiz palestra lá para eles também. Então, trazer isso. Nas minhas palestras, eu trabalho muito a autonomia dessa pessoa idosa, né? E eles gostam quando você fala, é isso mesmo, eu preciso gostar de mim em primeiro lugar, não quero ficar só cuidando de neto o tempo todo, eu quero isso, eu quero viajar. Então, é isso que a gente estimula na pessoa, para que ela tenha essa autonomia e que ela possa, numa situação eventual na frente ali de um crime, seja de golpes ou seja dentro de casa, ela ser
capaz de dar um basta, né? De falar, não, me respeita o meu espaço, eu sou uma pessoa autônoma, eu vou decidir sobre a minha vida. Isso passa muito também, porque, especialmente aqui no DF, onde a gente tem um poder aquisitivo maior, né, de um modo geral, a população do DF tem um poder aquisitivo maior. Temos muitos funcionários públicos aposentados que têm a renda ali, maior, e muitas vezes a família inteira depende dessa renda, né? Não só o filho, o neto, depende dessa renda. Então, é importante que essa pessoa tenha, né, essa lucidez de que, peraí, o dinheiro é meu, vocês têm que seguir as minhas regras, né? Sim. E às vezes acontece a violência justamente por conta desse dinheiro, dessa renda. Vocês percebem muito isso dentro do DF? Essa é a chamada violência patrimonial. Violência patrimonial. Exato. E a violência patrimonial, ela está muito ligada no que nós acabamos de falar, nessa autonomia. Porque se eu não tenho autonomia, e se eu sou vítima também de violência psicológica, como é que a violência psicológica começa? É bom a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes até se reconhecer nesse lugar. Que é o que eu falei com a minha mãe. Você não vai para o banco, ou você não é capaz, ou você não consegue. Não mexe aqui na internet não, em vez de ensinar, e vamos aqui fazer juntos, né? Não mexe não, que você pode ser vítima de um golpe. Já não mexe, não faça. Então a pessoa já começa a se sentir diminuída. Já tem os pequenos xingamentos. Você é burra, ou você não enxerga isso. Ou é velho, né? Porque velho é xingamento, né? Se tornou um xingamento, né? Então isso faz com que a pessoa vai se sentindo cada vez mais encolhida naquele cantinho dela, e ela não consegue o empoderar é trazer o poder dentro de si, né? Então ela não consegue dizer não, falar um basta ali para um filho, então ela vai cedendo a tudo que precisa, a tudo que se é exigido dela. Mas com relação aos golpes ou à violência patrimonial, a violência patrimonial, seja nas classes onde as pessoas são mais favorecidas financeiramente ou nas que são menos favorecidas financeiramente, essa violência ela sempre acontece. Inclusive, a gente tem muita violência em bairros nobres aqui do DF, que as pessoas dependem de todo mundo daquela aposentadoria, às vezes alta, daquele familiar, ou uma renda alta que essa pessoa tenha. E, além de apropriar desse valor, da destinação diferente, ainda pratica algum outro tipo de violência física, maus tratos, abandono da pessoa idosa. E também das pessoas menos favorecidas, que muitas vezes são várias pessoas, netos, que dependem de um único salário mínimo que essa pessoa idosa ela recebe ali como aposentadoria. Então, para a gente ficar atento nisso, então, empoderar essa pessoa idosa, seja ela menos favorecida ou mais favorecida, eu acho que é um grande caminho. E a gente falar sobre envelhecimento, que é o que vocês estão falando aqui, pode envelhecer com dignidade, com respeito e com órgãos que estejam capacitados para lidar com esse tipo de violência que exige uma capacitação especializada. E aqui no DF a gente tem feito isso com muito amor. Agora, Ângela, antes da gente terminar, assim, obviamente, na legislação há previsto, obviamente, penalidades para quem pratica esse tipo de crime, e há uma discussão acontecendo no Congresso agora, inclusive, para o agravamento dessas penas, de maus tratos e violências diversas praticadas contra idosos. Esse é um caminho para reduzir a prática desse tipo de crime? Também, eu não sou dessa que aumentar a pena diminua, né? Os crimes praticados. Mas também, porque as penas são muito pequenas, passa aquela ideia de que como se você praticar uma agressão contra a pessoa idosa, como se valesse a pena, né? Porque, não vai dar em nada mesmo, mais ou menos assim. É necessário também. Mas tudo que a gente falou aqui ainda se mantém independente de aumentar ou não as penas. E nós temos um projeto que foi criado, cria lá da DECRIM, a delegada minha chefe adjunta, né, que trabalha comigo, a doutora Cíntia, ela fez ela que elaborou um projeto de lei, foi apresentado no Senado, para colocar a medida protetiva para a pessoa idosa, independente de ser só mulher, de ser o homem, e também para as pessoas com deficiência, nos mesmos moldes da Lei Maria da Penha. Passou no Senado por unanimidade, passou na Câmara, só que teve umas alterações,
comissões, então voltou para o Senado. Então está em fase aí, tá tramitando, e a gente espera que seja votado e que seja sancionada essa lei, que inclusive é cria nossa. Que bom. Passa muito pela educação também. Com certeza, né? Talvez Então, mais até, né? eu acho que mais até, porque se você tem essa sociedade que é educada para conviver harmonicamente, usufruir dessa troca entre gerações, quem ganha é só a sociedade, né? E a gente vê que o aumento de pena, aumentou muito a pena, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, e os feminicídios, eles continuam. E não é só a polícia que não trabalha, é todo um conjunto, né? É uma rede de apoio, é a educação, é a polícia, é o judiciário, todo mundo tem que fazer letramento também em gênero, assim como nós precisamos também fazer esse letramento etarista, né? Sobre etarismo, sobre idade, sobre como lidar com as pessoas idosas. Aqui foi o primeiro protocolo que a gente criou no Brasil, então quando a gente vai a uma casa de uma pessoa verificar uma denúncia, então tem tudo ali, olha, desde a geladeira que a gente olha, do remédio, da receita, quem é o curador, tem curatela, essa pessoa me fugiu a palavra agora, né? Ela está conseguindo discernir, então tudo isso é anotado. Então tem um formulário que a gente segue, e esse protocolo, ele pode ser, hoje ele está servindo de inspiração para o restante dos outros estados que já estão copiando também. O que é bom precisa ser copiado, precisa ser difundido, e a gente tem passado com maior disponibilidade para todas as polícias do Brasil, para que possa trocar e fazer outros melhores, né? Porque a partir do primeiro sempre vem outros melhores. Sem esquecer que daqui a alguns anos os idosos serão maioria na população. Inclusive nós, né? Porque eu tô trabalhando em causa própria, que eu tô com 51 anos, então daqui 9 anos eu sou idosa. Gente, porque a partir de 60 anos o Estatuto do Idoso considera que é uma pessoa idosa. Terminou. Queria agradecer profundamente a participação da senhora aqui no nosso bate-papo. Foi bastante enriquecedor, né, Com certeza. Muita dica, obrigada. muita coisa. Já fica o convite aí para um próximo bate-papo, que a gente vai seguir aqui envelhecendo. Pode envelhecer. Pode envelhecer. Muito obrigada, a gente fica à disposição. A DECRIM funciona no Complexo da Polícia Civil, ali no Sudoeste. Funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 19 horas. Mas todas as delegacias do DF têm uma seção especializada no atendimento à pessoa idosa. Temos os canais de denúncia. Denuncia, é extremamente importante. A denúncia não é clichê, a denúncia salva a vida. Pelo 197 aqui no DF, pelo Disque 100 no restante do país. E também aqui no DF nós temos a delegacia eletrônica. Então, vários canais. É um prazer enorme estar aqui. Vamos envelhecer com dignidade, sendo felizes. Acho que é o que todo mundo quer. Com certeza. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Até a próxima.